benefícios e alguns malefícios do fogo nesse período, tá? Dentro desse período também, o homem ele encontra ele tem outra descoberta que dá quase que o fim do período paleolítico, que é o homem ele começa a se alimentar não só da caça e da pesca, e ele começa a se alimentar também de frutos, né, ou frutas, ou coisas que a natureza mesmo dava para o homem, que a natureza dava para ele se alimentar. Então ele comia, sei lá, algo que tivesse um caroço, e aí depois jogava fora, e aí ele começava a perceber que esse caroço caía na terra, e com o tempo nascia dali um pé ou algo que ele pudesse alimentar novamente. Então surge então a agricultura. O homem passa a ser agricultor e ele passa a não só caçar, mas plantar também. Então o homem ele começa a entender isso e como que seria essa dinâmica de reprodução. Com isso, o homem deixa de ser totalmente nômade e ele passa a ser sedentário. Então ele passa a ser um homem que ele não fica mais andando, mas ele começa a criar raízes em lugares. E assim, a agricultura vai crescendo e crescendo e crescendo e crescendo. Dentro disso também tem as mulheres que tinham, não só... As mulheres não caçavam e não pescavam nesse período, mas aí tinha essa divisão, né? Então o homem ele começa a ter o poder de dominar aquele lugar, ele começa a dominar não só a terra, mas as mulheres também e os animais, né, que é a domesticação. Então a gente já tá aí entrando no período neolítico. A gente sai do período paleolítico, que é a idade da pedra lascada, e entra no período neolítico, tá? E dentro desse período neolítico, o homem ele começa a domesticar mesmo os animais. Então ele entende que tem um tempo determinado para cada coisa. Então o homem ele deixa de ficar louco caçando e pescando, e aí ele começa a cuidar desses animais em volta dele, então domesticar, tornar manso, né? Ele torna manso esses animais. E com isso, o homem, quando eu falo homem, não tô falando só do sexo masculino, mas as famílias, né? As divisões feitas daquele período, eles começam a se enraizar num só local. Então, domesticando, o homem não precisa caçar todos os dias. Então ele cuida, que é a ideia de fazenda hoje, né? Que depois vai surgir o feudalismo e várias outras coisas que a gente vai estudar. Então ele cuida daqueles animais e ele tem sempre alimento quando ele precisa ou quando ele sente fome, né? Ele vai estar sempre com esse alimento ali. Beleza, dentro do neolítico, eu já falei da divisão do trabalho, né? A mulher começa a ter certas atividades e o homem outras. E a divisão, a domesticação, aí a gente entra na idade dos metais, que é quando o homem ele começa a encontrar os metais que tem na terra, que tem nas pedras, e ele começa aí surge então a metalurgia, que é quando o homem ele não só molda esses metais, mas ele começa a criar armas para se defender, que é a idade dos metais. Lembrando que período paleolítico, neolítico e idade dos metais está dentro do período pré-histórico, né? Que é o período que a gente chama hoje de pré-história, ou idade da pedra lascada, enfim. Então, dentro desse período de pré-história, temos esses três. E na idade dos metais, além dessas armas, começa a surgir, então, a grande escrita, que seria o que a gente usa para tudo hoje, né? Seja realmente escrevendo, ou falando, ou digitando. Então, surge, então, a escrita. E, a princípio, é isso.